boa tarde. Está no ar o RBV News edição tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Os motoristas que trafegavam pela rua Rio Grande do Sul, quase esquina com a Avenida Mato Grosso, se depararam com uma cena inédita na tarde desta segunda-feira aqui em Campo Grande. O asfalto cedeu repentinamente, engolindo um caminhão que pertence a uma empresa de materiais de construção. O asfalto cedeu e engoliu parte de um caminhão que pertence a uma empresa de materiais de construção. De acordo com o motorista do caminhão, Ataíde Barros dos Santos, não houve tempo para evitar a queda. O estrago só não foi maior porque funcionários da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, que realizavam serviços próximo ao local, ajudaram o motorista, retirando a areia da caçamba do caminhão e, em seguida, iniciando o serviço de fechamento do buraco. De acordo com informações, houve um total abandono. Agora uma outra informação. Houve total abandono. Essa é a situação de um idoso do bairro Pioneiros, aqui em Campo Grande. Morando em meio a muita sujeira, ele passa por sérias dificuldades, mas ele se recusa a sair de casa, tanto que até o Ministério Público Estadual foi acionado. É nesse barraco de tábuas velhas e telhas quebradas que seu Juarez Nunes, de 83 anos, vive. O idoso, que fala com dificuldades, quase não sai mais de casa. Antes catava papelão para sobreviver, mas hoje vive da solidariedade de vizinhos que levam água e comida. No local, que está bastante sujo e mal cuidado, há apenas uma geladeira velha, uma cama quebrada e um sofá que serve de abrigo para os 4 cachorros. Emília Lemes é moradora do bairro há anos. Foi ela quem se mobilizou e procurou a Secretaria Municipal de Assistência Social para pedir ajuda. Emília vai até a casa do idoso todos os dias e conta que Juarez morava de favor em outra casa, mas como o proprietário vendeu o terreno, ele acabou ficando sem lugar para morar. Uma pessoa tinha cedido um quarto para ele, mais ali em cima, né, umas 3 quadras daqui, alvenaria, coberto, com banheiro, água. Mas aí o rapaz vendeu o terreno e acomodaram ele para cá. Só que ao passar do tempo, como é compensado, chuva, vento, então está acabando. E com essa tempestade que deu essa semana, está caindo tudo em cima dele. Então, assim, eu peço que quem puder, né? E as pessoas, a assistente social, já veio até aqui e ele se recusa a sair, né? Isso. É isso, o SAS veio, o pessoal da prefeitura veio, ontem vieram aqui, né? Porque fiz um pedido para um amigo meu e esse amigo meu entrou em contato com várias pessoas e vieram aqui, assistente social da SAS, mas ele se recusa porque ele tem muitos cachorros. Então os cachorros é o amor da vida dele, então ele não larga desse cachorro, ele não quer ir por causa dos cachorros. A assistência social já tentou levar o idoso para um asilo, porém ele se recusa a sair daqui por conta dos 4 cachorros que tem de estimação. Nesse barraco que vocês estão vendo, não tem água e nem energia elétrica e parte dele foi destruído por conta da chuva que caiu na semana passada. Seu Juarez disse à nossa equipe de reportagem que nunca teve filhos e nem se casou. A paixão dele são os 4 cachorros. Um homem de 83 anos que se recusa a ir para uma instituição de idoso. Prefere viver assim, junto com os cães. Quando perguntamos o que ele estava precisando, ele disse que falta ração para os bichos. Em relação à saúde, seu Juarez reclamou que sente dor nas vistas. O idoso tem uma irmã e uma sobrinha que vivem aqui em Campo Grande, mas diz que prefere não ir atrás. Ex-servente de pedreiro, ele também já trabalhou em uma estação de trem e nos contou algumas histórias. Um senhor com um olhar triste e cansado, que mais do que nunca precisa da ajuda e da solidariedade para sobreviver. E de imediato eu gostaria que alguém ajudasse com material para poder ajudar na casa, porque não é casa, é um barraco e está caindo em cima dele. Então de imediato materiais para poder reforçar a estrutura desse barraco dele, né? Comovente essa situação. E o horário de verão começou neste final de semana, dividindo opiniões. Enquanto uns reclamam de ter que acordar 1 hora mais cedo, outros aprovam o horário que acaba prolongando o dia, já que o sol demora mais para ir embora. Com isso, muita gente acaba se animando a praticar algum esporte. E o ciclismo é uma das modalidades que vem ganhando adeptos a cada dia em Campo Grande. Ciclismo agora é moda em Campo Grande. Além do costumeiro tereré, agora as pessoas se reúnem para andar de bicicleta nas ruas da capital. Mas para praticar esse esporte é preciso ter alguns cuidados. Você sabe quais são eles?
Quem entende de bike dá umas dicas para melhorar sua pedalada com uma bicicleta adequada. Uma bike híbrida, ela é bacana que mundialmente essa bike está sendo procurada pelo seguinte: ela une os dois mundos, o speed e o mountain bike. Essa bike consegue fazer trilhas leves e consegue andar super bem na cidade em relação ao mountain bike. Deixa longe a mountain bike, ela rende fácil, ela vem com coroa maior, onde vai ajudar a pessoa a pegar mais velocidade, encarar uma descida e não perder marcha, não perder pedal. E vem uma proteção para não enroscar a calça, ela pode ir para o serviço de calça tranquilo. É uma bike leve, tem amortecedor para subir uma calçada, às vezes, ou andar em asfalto remedado e sentir aquele desconforto. Essa é uma bike híbrida, que é uma das bikes mais vendidas mundialmente. E se você pensa que é só ir até a loja e comprar uma bicicleta, está enganado. Cada pessoa tem um modelo diferente para o corpo. Para dar um exemplo bem fácil, por exemplo, tênis, você calça 40, se eu te vender um 42 vai ficar muito grande, ou um 38 vai ficar muito apertado. Seria a mesma coisa a bike. A bike, se a pessoa tem 1,80 m, seria tamanho G, se tiver 1,75 m, tamanho médio, entendeu? Tem os tamanhos corretos para cada altura. Os preços variam entre R$ 1.900 até R$ 50 mil, mas a manutenção também interfere na qualidade do seu passeio. Assim, para conservar a bike, trocar a graxa dela para conservar mesmo, de 4 em 4 meses dá uma revisão geral. Isso é interessante para a bike. Entendeu? De 4 em 4 meses está trazendo para mecânico, para estar abrindo, lavando, trocando peças se precisar. Pelo menos para trocar a graxa, de 4 em 4 meses é interessante trazer a bike. E depois dessas boas dicas para comprar a sua bike, é hora de pedalar. Rafael aproveita os fins de semana para ficar mais perto do filho e em dia com a saúde. Muito melhor, né? Eu perdi peso, estava sedentário já, sempre fiz esporte, mas parei um tempo, tudo. Aí ele me convidou para começamos e agora tá assim. E outra que você também encontra bastante amigo, né? Faz bastante amizade e tá todo dia andando em lugares diferentes, passeando, né? E faz trilhas final de semana, faz trilha noturna. Há também os que se reúnem em grupos e se unem pelo esporte. Novas amizades no meio, com várias pessoas do meio, como eu servidor público, como empresários, e enfim, não tem desigualdade em hipótese nenhuma. Bom, é para todas as idades, independente de qualquer coisa, o ciclismo é sempre bem-vindo. Com certeza, e convido o pessoal aí que quiser aderir ao ciclismo, será bem-vindo. Com tantos benefícios, o corpo e a mente agradecem. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Nós já voltamos. E agora os fatos nacionais. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal se reuniu para discutir em audiência pública a decisão da Anvisa que proíbe a comercialização de medicamentos inibidores de apetite. Mas apenas um representante da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, compareceu, dificultando o acordo com a área médica. A discussão foi acalorada. Apenas um representante da Anvisa compareceu. Todos os demais eram da área médica e, portanto, contra a proibição da venda dos inibidores de apetite. O representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária defendeu a proibição dos medicamentos. A grande maioria dos obesos, todos já recorreram a médicos, já tiveram esses medicamentos prescritos, usaram e abandonaram em menos de 3 meses. Mais de 90%. Isso são dados científicos no Brasil e no resto do mundo. Menos de 10% utilizou isso até um ano. Aumentou a obesidade e aumentou 3,5 a mais, 3 vezes e meia a mais o número de cirurgias bariátricas que nós, médicos nutrólogos, estamos indicando ao paciente fazer. Uma pesquisa do Ministério da Saúde com mais de 54 mil pessoas mostra uma realidade preocupante. Quase metade dos brasileiros está acima do peso ideal. Nos últimos 6 anos, o percentual de brasileiros acima do peso subiu de 42% para 48%. O de obesos também aumentou, de 11% para 15%.
Osíris de Oliveira era uma delas. Chegou a pesar 48 quilos a mais que o ideal. Conseguiu perder tomando medicamentos. Foi todo um estilo de vida que se modificou, mas tinha ajuda dos medicamentos. Havia sim os remédios e eu sentia segurança neles. O que é necessário é não banir, mas fazer um extremado controle para evitar a banalização do uso de anorexígenos. Para o médico Francisco, o jeito saudável de emagrecer é só um. A reeducação alimentar e o exercício físico. E cerca de 7 milhões de brasileiros têm algum transtorno de aprendizagem. Problemas como dislexia exigem uma avaliação que ainda não é oferecida na rede pública do país. Por isso, as famílias procuram alternativas para educar os filhos. Todo dia, a escritora Jan Terra ajuda o filho Joaquim, de 7 anos, a fazer as tarefas da escola. Na matemática, ele vai bem, mas no português, o desafio é diário. O menino sofre de dislexia, um transtorno de aprendizagem que prejudica a leitura e a escrita. As pessoas acham que tem algo de errado. E na escola não gosta de estudar português e explica o porquê. Deixa eu ver. Não gosta de escrever? Para a mãe foi difícil compreender o atraso do filho na alfabetização até descobrir que Joaquim tinha dislexia. Desde então, ela passou a estudar as formas de melhorar o aprendizado dele. A dislexia atinge em torno de 6% da população mundial. No Brasil, cerca de 7 milhões de pessoas têm algum tipo de transtorno de aprendizagem. O problema é que não existe no país uma política pública unificada que possa orientar pais, professores e profissionais de saúde quanto aos procedimentos. Esta fonoaudióloga, especialista em dislexia, diz que o diagnóstico exige uma avaliação multidisciplinar que ainda não é oferecida na rede pública. A referência em atendimento do Rio de Janeiro é o projeto Elo, desenvolvido pela UFRJ em parceria com uma organização não governamental. É importante saber que a dislexia é um transtorno específico de leitura. A dificuldade de aprendizagem ela vem em consequência do problema de leitura. Então, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente atende essas crianças junto com capacitações de professores, junto com orientações à família e estamos sempre em parceria, não só com o Instituto ABCD, como os outros centros de referência que eles apoiam. Informações para familiares e professores podem ser encontradas na página do Elo na internet, onde vários artistas apoiam a campanha Eu Posso, para incentivar os portadores a não desistirem dos estudos. Personalidades mundialmente conhecidas tiveram sucesso em várias profissões, mesmo sendo dislexos, como Steve Jobs, Albert Einstein, Will Smith, Steven Spielberg e Walt Disney. E o edital de licitação para a nova administração do Maracanã prevê mudanças radicais no entorno do estádio que vai receber a final da Copa do Mundo do Rio de Janeiro. Muitos pontos estão causando polêmica. O edital proíbe a participação de qualquer clube para que não haja exclusividade no uso do estádio. A empresa vencedora terá que tocar as obras em todo o complexo do Maracanã, o que inclui a demolição do Parque Aquático Júlio Delamare e do Estádio Olímpico Célio de Barros, além de modernizar o ginásio do Maracanãzinho. O vencedor será responsável pela instalação e operação dos estacionamentos e também pela criação de uma área de lazer com bares, restaurantes e lojas, além de promover infraestrutura. O investimento por parte do futuro concessionário será de 469 milhões de reais e o contrato de concessão terá duração de 35 anos a partir do ano que vem. Por ano, a empresa vencedora terá que pagar 7 milhões de reais ao governo do estado e durante a Copa do Mundo e a Olimpíada, o complexo deverá ter uso exclusivo para os eventos. As obras para a readequação do complexo para a Copa de 2014 devem ser iniciadas logo após a Copa das Confederações e a previsão é que tudo esteja finalizado já em 2015. Enquanto isso, as obras de reforma no estádio seguem a todo vapor. Já foram concluídos mais de 70% da obra, que começou em agosto de 2010 e está na fase de acabamento. O que tem de mais pesado em termos estruturais ainda a ser feito é a instalação da nova cobertura do estádio. E a promessa é que até novembro os anéis e cabos de aço sejam montados.
Falta colocar o piso nos 231 banheiros, 60 bares e em 2 dos 4 estacionamentos, além de alvenaria nos 110 camarotes. O novo Maracanã está previsto para ser entregue em fevereiro, 4 meses antes da Copa das Confederações. A reforma está orçada em 869 milhões de reais, dinheiro pago pelos cofres públicos. Quem assumir o estádio vai pagar pela concessão e ainda terá muitas responsabilidades. Um estádio como o Maracanã, ele não pode pensar em sobreviver só da bilheteria. Você ganha recursos, receita e pode ter lucro explorando bem a parte de shows, que é fundamental, é o que talvez a principal receita de um estádio em qualquer lugar do mundo. A exploração comercial do estádio, seja na concessão de bebidas e alimentos, venda de bebidas e alimentos, estacionamento, lojas, restaurantes, enfim. Os espaços publicitários que não pertençam ao evento em si. Quando anunciou a publicação do edital de licitação para a concessão do estádio, o governador Sérgio Cabral causou polêmica. Ele defendeu a demolição do Museu do Índio, vizinho ao Maracanã, para facilitar o deslocamento no entorno do estádio. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Obras, ainda não foi definido o que será feito no espaço. A Defensoria Pública da União contesta a demolição. Se apoia em um parecer do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio, que afirma que o prédio não tem risco de desabar e que a mobilidade não será afetada. Segundo a própria FIFA, a entidade máxima do futebol, não há nenhum pedido neste sentido. E o domingo foi de muita festa e fé no Rio de Janeiro. Jovens de todas as idades participaram do Dia Nacional da Juventude e, apesar do sol forte, ninguém abriu mão da diversão. Fez um calorão daqueles e foi difícil achar uma sombra no Parque de Madureira, área de lazer na zona norte do Rio. Jovens de todas as idades improvisaram um refresco. Dançaram, cantaram, rezaram. Mostraram que jovem é esse que tem fé e se diverte ao mesmo tempo. É o jovem que sai, se diverte, vai pra balada, mas não perde a fé em Deus, não importa a religião. O dia foi cheio de atividades. Entre uma e outra, todos foram convidados a responder a uma pergunta: que vida vale a pena ser vivida? Deus nos dá essa razão e esse sentido de viver. E é muito bom ser de Deus. É uma vida que tem alegria. Uma vez por ano, a Pastoral da Juventude realiza esses encontros pelo Brasil, sempre com um tema diferente, que estimule o jovem a refletir sobre questões sociais e religiosas. E o encontro deste ano também é uma preparação para a Jornada Mundial da Juventude, no ano que vem. É um dos eventos que já existe há muito tempo, há 27 anos, mas que neste ano nos faz olhar para julho do ano que vem, quando os jovens do mundo inteiro estarão aqui. Não espero não tanto calor assim, em julho é mais fresquinho, vivendo conosco a Jornada da Juventude. E falando na jornada, Gabriela não perdeu a oportunidade de se candidatar a voluntária. Ela quer acolher em casa jovens de outras partes do mundo que vão estar no Rio para o evento. A pessoa vai vir de outro país e ela vai decidir ter um lar legal para morar durante esse tempo, assim como eu queria ter, né? Se eu fosse para outro país. E no próximo bloco você vai conferir uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel.
A terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Há previsão de períodos nublados com chuva a qualquer hora. Confira agora a previsão para 5 capitais para amanhã. Recordista em medalhas olímpicas, responsável em levar sua equipe a 3 finais olímpicas, além de ter consagrado a era de ouro do vôlei brasileiro masculino. Não é difícil adivinhar quem é o dono desse currículo, mas o que pouca gente sabe é que Bernardinho também é economista. E para mostrar um pouco mais desse seu lado, ele esteve hoje em Campo Grande ministrando uma palestra para o setor supermercadista. E durante o intervalo, ele conversou com exclusividade com a repórter Renata Santos. Tudo bem, Bernardinho? Você veio aqui a Campo Grande para ministrar uma palestra. Sobre qual tema, o objetivo? Na realidade, um grande parceiro que é da minha equipe do Rio de Janeiro, no Unilever, me pediu que eu viesse a esse encontro, né, essa feira, AMAS, aqui em Campo Grande, para falar com os empresários da região, né, que atuam no varejo, para falar um pouquinho, embora as pessoas pensem, poxa, o que tem a ver o voleibol com, né, o mundo corporativo, né, os negócios, as empresas. E eu digo que todos nós, né, nós do esporte, todos os empresários que estão aqui, buscamos resultados. Né, nós queremos atingir resultados. E a única forma de nós atingirmos resultados é tendo boas equipes, lidando com pessoas, motivando, inspirando, liderando. Então, muitas coisas em comum. E o que eu quero é a gente poder dividir essas coisas em comum, traçar esses paralelos, né, que as pessoas, então, se motivem, se inspirem com alguma coisa. É mais do que uma palestra, é uma palestra, mas é um depoimento, porque falo de coisas que eu vivi, que eu vi, que eu estudei, né, ao longo da minha trajetória. Né? E como as pessoas acompanham, então se torna um pouco mais interessante e até mesmo ilustrada, porque cenas vêm à cabeça das pessoas que são também nossos torcedores. Certo. Você também é economista, certo? Aliar o esporte à profissão a qual você estudou é fácil? De que forma você faz essa união? Você sabe que a economia, basicamente, ela estuda como nós podemos prover o maior bem-estar possível com recursos limitados. O que nós queremos fazer no nosso time de vôlei é ter o melhor resultado possível com recursos limitados. Nós não temos todos os jogadores do mundo, nós temos do Brasil. Então, são limitados. Eles são bons, mas são limitados. Então, nos recursos, nós temos que prover o melhor resultado. Então, no fundo, o que nós queremos é extrair o máximo daquilo que as pessoas podem dar, né, de como maneira de fazer isso. E na economia, você estuda muita estatística, você estuda, né, muitos assuntos que acabam sendo importantes como ferramentas, né, para o meu trabalho atual. Certo. Sobre as Olimpíadas, aproveitando um momento para falar sobre as Olimpíadas deste ano. De que forma você avaliou a seleção brasileira? O que você tem a dizer sobre isso? Nós chegamos a uma final olímpica, nós queríamos um pouco mais, chegamos muito próximos e acabamos ficando com a prata. As pessoas muitas vezes, né, em função da expectativa e de todos os resultados que nós tivemos no passado, às vezes não, né, a prata não é suficiente. Mas eu acho que você, olhando numa perspectiva assim, histórica, uma medalha olímpica é sempre extremamente importante. A medalha de prata olímpica é uma conquista também. Mas eu digo assim, a gente queria mais. Tivemos problemas de contusão, algumas limitações, ganhando uma partida, não conseguimos manter o ritmo e acabamos perdendo. Há sempre, a coisa mais importante é que você, numa derrota, num percalço, que você entenda os porquês e tente melhorar. Não adianta atribuir a alguém algum tipo de culpa, responsabilidade. É importante que cada um faça a sua avaliação e pense em evoluir para frente. Né? Acho que o voleibol brasileiro hoje, né, feminino, masculino, se encontra num nível assim, sempre no pódio, sempre conquistando campeonatos importantes. E isso demonstra, né, uma história de sucesso que vem sendo construída ao longo do tempo. Né, uma estrutura interessante, a trabalho, a profissionalismo, a bons parceiros, que assim os parceiros e os patrocinadores você não consegue, né, ter um sistema profissional adequado para esse nível de exigência. Então, eu diria que são experiências. E agora, na minha opinião, começa o ciclo mais difícil, que é o ciclo que antecede 2016, Olimpíadas no Rio de Janeiro. A pressão será enorme pelos jogos serem no Brasil, expectativas altíssimas, e nós temos um momento de renovação. Né? Nós teremos a saída de alguns jogadores como Giba, Escadinha, Rodrigão. Então, como nós vamos conseguir manter a equipe competitiva, né, sem a presença desses jogadores? Que atletas nós teremos em condições de ocupar esse espaço deixado por esses grandes campeões? É um grande desafio pela frente, né? E você já pode dizer alguns projetos para essa próxima etapa? Nós temos, primeiro de tudo, que
construir um novo time. As jovens que nós estamos observando, teremos que testá-los ao longo desses 4 anos. 4 anos parece um tempo longo, mas quando nós nos encontrarmos de novo já está ali, né? Muito rápido, as coisas passam muito rapidamente. Portanto, eu diria que os 4 anos serão intensos, muitos testes com jogadores para ver se eles realmente são feitos do couro duro, necessário, resistente para jogar Olimpíadas no Brasil, porque a pressão será realmente muito grande. Então, a gente tem assim muitos objetivos a serem cumpridos ao longo desses 4 anos. Então, há muitos torneios e competições no 2013, 14, 15, para que a gente possa chegar em 2016, né, realmente competitivos, né, em condições de brigar por mais uma medalha olímpica. Tá certo. Sucesso para você, Bernardinho. Muito obrigada pela entrevista. Renata Santos para o RBV News. O RBV News edição tarde fica por aqui. Você confere mais informações amanhã a partir das 11 horas da manhã. Boa noite.